Journey é um jogo eletrônico independente desenvolvido pela Dead Game Company. Foi lançado em 13 de março de 2002 na PlayStation Network. Em Journey, o jogador controla uma figura encapuzada a vagar por um vasto deserto, viajando rumo a uma imensa montanha ao longe. Há a possibilidade de encontrar outro jogador durante a exploração dos cenários e, com ele, formar uma parceria de auxílio mútuo em meio à jornada. Porém, não há comunicação via fala ou texto e não é fornecida qualquer informação a respeito do outro usuário. A única forma de contato possível entre os dois se dá por meio de uma nota musical que o personagem é capaz de emitir. Esse som permite também que peças de tecido vermelha distribuídas pelas seções do jogo possam ser manipuladas, afetando os ambientes e permitindo o avanço na história. Uncharted 4 é o quarto título principal da série Uncharted e foi lançado exclusivamente para o PlayStation 4 em 10 de maio de 2016. Na história, os jogadores controlam Nathan Drake, um ex-caçador de tesouros que é persuadido a sair da aposentadoria pelo aparecimento do seu irmão mais velho, Samuel. Junto com seu antigo parceiro, Victor Sullivan, eles procuram por pistas para a localização do tesouro perdido do pirata Henry Avery. Uncharted 4 é jogado a partir de uma perspectiva em terceira pessoa e incorpora diversos elementos de plataforma na navegação pelos diferentes ambientes. Os jogadores usam armas de fogo, combate corpo a corpo e furtividade a fim de combaterem inimigos e solucionarem quebra-cabeças. Há um modo multijogador online em que até 10 jogadores podem entrar em diferentes modos de partida cooperativas ou competitivas. O desenvolvimento de Uncharted 4 começou em 2011, logo depois da finalização de Uncharted 3 Drake's Deception. Ele inicialmente foi liderado pelo diretor de criação Amy Hennig e pelo diretor de jogo Justin Richmond. Porém, a produção foi dificultada em 2014 quando os dois deixaram a Naughty Dog. Eles foram substituídos por Neil Druckmann e Bruce Straley, que tinham terminado seu trabalho em The Last of Us. A equipe procurou incorporar elementos de mundo aberto na jogabilidade. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain começa com Snake, protagonista da série, sendo acordado em um hospital de administração britânico após passar 9 anos em coma. A trama se desenrola a partir dali e mostra um personagem e seu parceiro, Kazuhiro, em busca de vingança contra a organização Cypher. O prólogo de The Phantom Pain, por si só, já é de tirar o fôlego. Snake precisa fugir de seu leito e escapar do hospital para fugir dos vilões da Cypher, que querem terminar o que foram incapazes de fazer há 9 anos, matá-lo. A fuga é cheia de reviravoltas e tem um quê paranormal, ao mesmo tempo surpreendente e agoniante. É mais do que o suficiente para deixar o jogador no clima do que está por vir. Demora um pouco, mas assim que a introdução acaba, o jogador vai para o Afeganistão com Snake. É lá que a história começa, que tem seu enredo linear, porém baseado em um mundo totalmente aberto. O enredo é bastante atrativo e prende o jogador do início ao fim. As sidequests acabam sendo um bom complemento e tornam a experiência mais longa e divertida. O seu trabalho visual é praticamente impecável, os gráficos são bonitos, especialmente claro nas cutscenes, mas no in-game também agradam bastante. Os diálogos é que são um pouco pobres, especialmente por parte do protagonista, que fala pouco. Às vezes, como as animações são um pouco longas, a parte que é menos jogo e mais cinema pode incomodar alguns jogadores. Persona 5 é um jogo de RPG que acontece na Tóquio de hoje e segue o protagonista Joker após sua transferência para a Academia Chuujin, após ser colocado em liberdade condicional por um assalto do qual ele foi falsamente acusado. Durante o curso de um ano escolar, ele e outros estudantes despertam os poderes de Persona. Eles exploram o metaverso, um reino sobrenatural que consiste na manifestação física dos desejos subconscientes da humanidade, para mudar a intenção maléfica dos corações dos adultos. Como nos jogos anteriores da série, eles enfrentam inimigos conhecidos como sombras, usando manifestações físicas de seu psique, chamados Persona. The Last of Us Part 2 é um jogo eletrônico de ação e aventura desenvolvido pela Naughty Dog. É o segundo jogo da franquia The Last of Us e foi lançado em 19 de junho de 2020 exclusivamente para o PlayStation 4. Ambientado 5 anos após os eventos de The Last of Us, o jogador assume o papel de dois protagonistas, Ellie e Abby. O jogo contém elementos de survival horror e é jogado em uma perspectiva de terceira pessoa. Os jogadores podem usar armas de fogo, arcos, armas improvisadas, esquiva e furtividade para se defenderem de seres humanos hostis e criaturas infectadas por uma mutação do fungo Cordyceps. The Last of Us Part 2 foi aclamado pela crítica especializada. Os elogios foram direcionados à jogabilidade aprimorada em relação ao seu antecessor, fidelidade visual e performances do elenco, e apresentações de seus temas através da violência receberam opiniões divididas da crítica e do público.
é um dos jogos mais vendidos do PlayStation 4 e o exclusivo dessa plataforma mais rapidamente vendido, com mais de 4 milhões de unidades comercializadas em seus primeiros 3 dias de lançamento. God of War é um jogo eletrônico de ação e aventura desenvolvido pela Santa Monica Studio. Lançado mundialmente em 20 de abril de 2018 para o PlayStation 4, é o 8º título da série God of War. Este título é vagamente baseado na mitologia nórdica, com a maior parte do tempo situado na antiga Noruega, no reino de Midgard. Pela primeira vez na série, há 2 protagonistas principais, Kratos, o antigo deus da guerra, que é acompanhado por seu filho jovem Atreus. Após a morte da segunda esposa de Kratos e mãe de Atreus, eles viajam para cumprir sua promessa de espalhar suas cinzas no pico mais alto dos 9 reinos. Kratos mantém seu passado conturbado escondido de Atreus, que não tem consciência de sua natureza divina. Ao longo da jornada, eles encontram monstros e deuses do mundo nórdico. A jogabilidade foi completamente reconstruída, com uma imensa mudança, sendo que Kratos não usa mais suas lâminas duplas como armas principais. Ao invés disso, ele usa um machado de guerra mágico chamado Machado Leviatã. The Last of Us é um jogo eletrônico de ação e aventura e sobrevivência desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony Computer Entertainment. Na história, os jogadores controlam Joel, um homem encarregado de escoltar uma adolescente chamada Ellie, através de um Estados Unidos pós-apocalíptico. Em The Last of Us, as armas podem ser melhoradas usando itens recolhidos do ambiente. Há um modo multijogador online em que até 8 jogadores podem entrar em diferentes modos de partidas cooperativas ou competitivas. O desenvolvimento de The Last of Us começou em 2009, logo após a finalização de Uncharted 2 Among Thieves, o título anterior da Naughty Dog. A relação entre Joel e Ellie foi o foco central do jogo, com todos os outros elementos da história e jogabilidade desenvolvendo-se ao seu redor. A equipe criativa escolheu os atores Troy Baker e Ashley Johnson a fim de interpretarem os personagens principais, que realizaram captura de movimentos e dublagem para seus respectivos papéis. The Last of Us foi aclamado pela crítica especializada, com elogios sendo direcionados particularmente para sua caracterização, enredo, subtexto, exploração da condição humana e representação de personagens femininos. O título tornou-se um dos jogos mais bem vendidos do PlayStation 3, vendendo mais de 1,3 milhões de cópias apenas em sua primeira semana e mais de 8 milhões depois de 14 meses. The Last of Us é considerado como um dos melhores jogos eletrônicos da história, tendo vencido vários prêmios de jogos do ano. Um conteúdo para download chamado Left Behind foi lançado em fevereiro de 2014, com sua história se passando antes do jogo principal e centrando-se em Ellie e sua melhor amiga, Hailey. Persona 5 Royal é uma nova edição do RPG que saiu há alguns anos. O game traz novidades não apenas de jogabilidade, mas também mais personagens, melhoria nos diálogos, pequenas mudanças em lutas e encontros, além de músicas inéditas dentro da trilha sonora. O jogo é um RPG com estilo clássico, com batalhas em turnos, mas também dá espaço para modernidades, como coleção de monstros personalizáveis que lutam a seu favor e cenas de animação japonesas de alta qualidade. Persona 5 Royal tem uma nova personagem em sua história, em relação ao Persona 5 original. Ela se chama Kazumi Yoshizawa e também entra para os Phantom Thieves como personagem jogável. Sua história vai se revelando aos poucos ao longo do enredo, mas ela também é um usuário de Persona. GTA V é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Rockstar North e publicado pela Rockstar Games. O jogo se passa no estado ficcional de San Andreas, com a história seguindo 3 criminosos e seus esforços para realizarem assaltos sob a pressão de uma agência governamental. O mundo aberto permite que os jogadores naveguem livremente pelas áreas rurais e urbanas de San Andreas. A jogabilidade é mostrada em uma perspectiva de primeira ou terceira pessoa, e o mundo pode ser atravessado a pé ou com veículos. Os jogadores controlam 3 protagonistas e podem alternar entre eles durante e fora das missões. A história é centrada em sequências de assaltos, com muitas missões envolvendo a jogabilidade de tiro e direção. Um sistema de procurado define a resposta e a agressividade das forças da lei contra os crimes cometidos pelo jogador. O modo multijogador GTA Online permite que até 30 jogadores explorem o mundo e entrem em partidas competitivas ou cooperativas. GTA V recebeu uma enorme campanha de divulgação, tornou-se o produto de entretenimento mais rapidamente vendido da história, arrecadando 800 milhões de dólares na estreia e alcançando 1 bilhão em apenas 3 dias. Foi aclamado pela crítica, que elogiou os múltiplos protagonistas, o mundo aberto, a apresentação e jogabilidade.
Red Dead Redemption 2 é um jogo de ação e aventura desenvolvido e publicado pela Rockstar Games. É o terceiro título da série Red Dead, tendo sido lançado em outubro de 2018. A história se passa em 1899, em uma representação ficcional do Oeste, Meio Oeste e Sul dos Estados Unidos, e acompanha o fora da lei Arthur Morgan, que precisa lidar com o declínio do Velho Oeste e sobreviver à perseguição de forças governamentais, gangues rivais e outros adversários. A jogabilidade é apresentada tanto em uma perspectiva em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, com o jogador sendo livre para explorar e interagir com o mundo aberto. Elementos de jogabilidade incluem tiroteios, assaltos, caça, cavalgadas, interação com personagens não jogáveis e gerenciamento da honra do protagonista por meio de escolhas morais e atos. Um sistema de recompensa similar àquele presente na série GTA governa as respostas da polícia e caçadores de recompensa aos crimes cometidos pelo jogador. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, ajuda demais!